Olá, caiu nossa conexão, nós estamos de volta, fiquem tranquilos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ivan já está aqui conosco, retomando. Olá, Ming, que bom que deu certo. Olá, Dani, que Tudo bem? bom que deu certo. Tudo bem? Bom dia. Aqui no Brasil são 9 horas da manhã. Que horas são? Onde você está hoje? 4 horas da manhã aqui na Califórnia, mas tudo bem. Uau! Um privilégio ter você aqui, Ming. Muito Imagina. obrigada. Que a gente possa enriquecer de informações na nossa live hoje. Vamos falar sobre os desafios e oportunidades para crescer exportando orgânicos. O nosso objetivo é contribuir com informações ricas, né, a respeito desse mercado de orgânicos, onde ele nasceu efetivamente em 1920, né? Através aí do grande interesse, né, do mercado europeu por melhorias na questão de consumo de alimentos, do não agrotóxicos. E ele ganhou muita força em 1970. Né? E aqui estamos numa crescente grande da questão do consumo de orgânicos. Temos muito mais consumidores interessados do que produção efetiva para ofertar ao mercado. Né? Então, hoje nós queremos sim contribuir para que as empresas, as pessoas saibam como alcançar esses mercados internacionais. Tá? Temos aqui pessoas do Japão, pessoas que estão na França, pessoas que estão no interior, no norte do Brasil. Estou vendo alguns amigos aqui, inclusive o antigo diretor da Jasmine está aqui nos vendo hoje. Jean, muito obrigada pela participação. Nós temos alguns colegas que são parceiros, que estão na França, que estão aqui conosco também. Matheus, Arif, alguns são clientes, outros são pessoas efetivamente que têm interesse em conhecer um pouco do mercado. E vamos lá. Ming, fale um pouquinho sobre você, fale um pouquinho quem é a Organis, né? Hoje você como diretor, fundador da Organis, que nasceu efetivamente aí através de um projeto em 2015, ganhou força, né? Qual que é o papel da Organis? Quem é o Ming? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a Organis, ela nasceu... Obrigado, bom dia a todos. Né? A Organis, ela nasceu, na verdade, dentro de um projeto de promoção da exportação, numa parceria com a Apex Brasil e a Federação do Uhum. Estado do Paraná em 2005. Né? E desde 2005 até 2012, 2014, foi quando a Organis se maturou para se virar uma associação de promoção aos orgânicos. E ela vem trabalhando sempre esse mercado de promoção da grande demanda do crescimento dos produtos orgânicos nos mercados globais. Né? Uhum. E desde então a gente vem trabalhando num foco de promover as empresas nacionais no mercado internacional e depois em 2014 foi quando a gente fez uma virada, né? E eu acabei me afastando em 2017, vindo para os Estados Unidos, e a equipe do Organis ela continua a tocar o projeto no Brasil, e eu fico como um hub aqui no exterior, mas obviamente o dia a dia, quem toca toda a parte da Organis hoje na parte de promoção é a equipe no Brasil, em Curitiba, o Kobe, né, a Márcia, a Michele, todo o pessoal continua fazendo esse trabalho, né, que vocês conhecem. Uhum. Uhum. E eu aqui eu acabei fazendo eu estou desenvolvendo uma plataforma que vai ajudar em grande parte ter um pouco de dados aí sobre o mercado de orgânicos no Brasil. Na verdade, poucos países têm dados específicos sobre a produção, a venda, a comercialização de orgânicos. Alguns países, por exemplo, Estados Unidos, a Alemanha tem, a comunidade europeia agora começou a ter alguns dados mais precisos sobre comércio, sobre importação, sobre exportação de orgânicos, e aí nós estamos nesse processo de construção de
de base de dados de um setor que tem praticamente aí 15 anos de existência formais, né? Assim, toda a parte de, de regulamentação nos países, nós temos aí os Estados Unidos, que teve a sua regulamentação feita no ano de 2000, 2001. Aí você tem a Comunidade Europeia, que fez todo o processo de regulamentação a partir de 2005. Aí o Japão logo depois. E o Brasil, né, que começou em 99, com as primeiras iniciativas da regulamentação. Em 2004 saiu a lei 10.831, só que ela só foi regulamentada em 2011, né? Então, o nosso processo da regulamentação, ela levou um pouco mais tempo por uma série de particularidades da regulamentação, das condições de regulamentação no Brasil. E nós estamos agora em 2020, então o Brasil está praticamente menos de 10 anos aí dentro desse contexto do mercado global. Mas o Brasil sempre teve essa presença forte no mercado internacional, como você mesmo falou, né, que é um mercado que começou em 1920. Na verdade, em 1920 foram os primeiros filósofos, né, Mokichi Okada, natural, o Rudolf Steiner, né, na antroposofia, e que virou o que hoje o mercado na década de 70 e 80 ficou mais forte com a agroecologia, com a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, né, o conceito de agricultura biodinâmica vem do Rudolf Steiner, e que, vou dizer assim, na virada do século, no ano de 99 para 2000, né, na virada do século, antes da virada do século, é que esse mercado de orgânicos ele toma uma força muito forte, né? Se a gente for ver, em 99 era uma comparação que eu tinha, né, que quando eu entrei no projeto da Apex Brasil com a federação, chamado Orgânicos Brasil, a gente não tinha dados, né? Isso foi em 2003, quando a Apex me convidou para visitar a feira da Biofá na Alemanha. Era o ano do Brasil na feira, na maior feira de orgânicos do mundo, em Nuremberg, acontece todo ano. E era o ano do Brasil, era 2003 para 2004. E imagine, era o ano do Brasil, o Brasil os Estados Unidos tinha acabado de fazer a sua regulamentação, né? A Europa estava no caminho de fazer a regulamentação e o Brasil foi chamado para ser o país, né? O país para ser homenageado. E a partir dali foi quando teve a grande mudança para o mercado de exportação de orgânicos do Brasil, porque aí o Brasil marcou presença e a partir dali vem se desenvolvendo toda esse processo de formalizar o que o Brasil sempre foi forte, da exportação. Mas, ninguém me conta o seguinte, como que o orgânico, os produtos orgânicos hoje a nível mundial, né? Antes da gente chegar aqui em respeito às questões Brasil, como é que está esse mercado hoje a nível mundial? Porque a gente sabe, né, que Estados Unidos e Europa são grandes compradores, consumidores. Inclusive a China agora como o terceiro maior comprador, né? Como é que está esse mercado a nível global? Bom, o mercado ele cresce. Aí vamos falar um pouco assim. Ele cresce. É um mercado que o consumo vem crescendo desde 2005, 2006, quando a gente vem acompanhando as taxas, né? vem acompanhando mais perto as taxas. Eu diria assim, na Europa, nos Estados Unidos, o crescimento hoje já é de um dígito. O Brasil é um país que teve seu processo de regulamentação um pouco mais tardio. Esse crescimento ele continua em 2 dígitos, mas até 2008, 2009, os Estados Unidos cresciam a taxas de 2 dígitos, era 12%, 15%. Então, essa taxa de crescimento ela tende a se estabilizar na medida que os produtos orgânicos passam a ter todas as suas categorias dentro da categoria dos produtos convencionais. Então, vou citar um exemplo. O Brasil tem algumas deficiências na cadeia de produtos lácteos, né? Ou então na cadeia de proteína animal.
Então, nós temos pouco ainda a produção de produtos lácteos, queijos, iogurtes, produtos mais processados, e também na questão da carne, né? Tanto a carne de frango, a carne de boi, que são os carros-chefes aí na questão de proteína animal, e que o Brasil vem desenvolvendo. Agora, nesses outros países, na Europa, nos Estados Unidos, essas cadeias de alimentos, elas já são mais consolidadas. E aí assim, nós não precisamos nem falar o quanto que as mudanças de hábitos dos consumidores vêm fazendo aumentar essa demanda, né? A questão de segurança alimentar, a questão das questões da preocupação, né, dos efeitos do meio ambiente, a questão da mudança de comportamento dos consumidores, principalmente da geração milênio, que procura buscar um valor em tudo que um propósito, né? Um propósito em consumir, seja um alimento, seja um bem material, ela tem que ter uma razão. E essa mudança do consumidor, que eu acho que a Organi já fez 2 pesquisas e que já mostrou essa tendência da mudança do consumidor, somente cresceu, né, essa demanda. E o interessante é que apareceram nesses últimos anos vários claims, né, de sustentabilidade. Então, e vários certificados de sustentabilidade. E o único segmento que tem uma formalização com uma regulamentação própria é o dos orgânicos, né? Então, esse processo da regulamentação fez com que a rastreabilidade desses produtos tenha o certificado e, obviamente, isso agrega uma segurança para quem está consumindo, como uma forma de ter um certificado que não é apenas um claim comercial, mas é um claim de produção, né? E em relação a certificados, né, regulamentações, nós temos aí uma seara um pouco complexa, né? Você tem cada país com um regulatório muito específico, né? Onde ninguém está olhando o todo. Para a questão de ser um mercado global, obviamente, se a gente tivesse uma certificação única, equivalente, né? Com regra única, de equivalência, né? Metodologia de plantio, de colheita, de produção, enfim, o mercado ele seria menos custoso, né? Para essa troca de mercadorias. Como é que está a questão aí da relação de certificações, né? Porque a gente tem uma questão aí de equivalência de certificação entre Europa e Estados Unidos, mas os demais países, né? Cada um regulamenta por si só. Como que está funcionando hoje? Esse talvez seja um dos maiores entraves para se crescer o comércio de importação e exportação dos produtos brasileiros. O Brasil ele tem um sistema único no mundo e talvez seja uma das regulamentações mais completas, que você abrange os 3 pilares, né, do social, do ambiental e obviamente, da questão do mercado financeiro, do mercado em si. Mas a questão da certificação no Brasil, existem 3 tipos de certificação no Brasil. A de auditoria, né, a chamada certificação por auditoria, que tem em todos os países, e que esse sistema de certificação por auditoria que faz esse acordo de equivalência funcionar. Então, todas as certificadoras privadas que seguem a ISO 65, por exemplo, então elas estão dentro de um grupo e que você consegue ter o mesmo procedimento de uma certificação de auditoria aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então, esse é um processo que facilita. Só que o Brasil tem 2 outras formas de certificação que são importantes também para o desenvolvimento do mercado, até pela característica do produtor orgânico, que é trazer o pequeno produtor, trazer a agricultura familiar, fazer a inclusão dessa cadeia primária que é o que é a base da agricultura orgânica. Se você for pensar lá atrás sobre Rudolf Steiner, Mokichi Okada, que são que fala sobre a agricultura natural. E no Brasil existe o sistema participativo, né, que é um sistema que alguns países utilizam também e que o Brasil virou referência nessa questão, que é basicamente você ter um grupo de produtores
que eles se auto-organizam, né? E eles se auto-certificam e cada um olha o outro. Esse é o conceito básico. Esse processo de certificação, ele no Brasil, ele tem, existem dois grupos de produtores. Um se chama, desculpa, a Ecovida, o grupo Ecovida, que são basicamente produtores das 3 regiões do Sul e que tem quase mais de 5 mil produtores, né? Então, esse é um exemplo que o Brasil já virou referência em como se trabalhar um sistema de certificação participativa, onde você não tem, obviamente, aquela fiscalização de uma a gente chama de uma certificadora de terceira parte, né, que é uma privada, e eles se auto-organizam e conseguem criar, obviamente, essa segurança, essa rastreabilidade do produto. E o Brasil já é usado como um exemplo para se adotar esse sistema em outros países. Obviamente que a Europa não tem esse processo, né? Até pelas características da agricultura lá, é uma agricultura mais desenvolvida, é uma agricultura muito mais, vamos dizer, voltada ao convencional. Então, você não tem agricultura familiar, existe a estrutura da agricultura familiar, mas é uma estrutura totalmente diferente. Né? Nós temos uma particularidade, que nós temos 6 biomas, e nós temos extrativismo, né? Então são processos de produção que não existem na Europa e nos Estados Unidos. O que você for pegar de produto extrativista, não tem nada, né? Europa, muito menos ainda, né? Aquela questão de que eles, né, fizeram todos os desmatamento deles, então não tem mais nada que extrair, então eles têm que plantar só. Agora, o Brasil, com as suas biodiversidades, né? A Mata Atlântica, você tem frutas, você tem açaí, você tem produtos que nós ainda temos para a estação. No Cerrado, a gente tem as castanhas. A Amazônia, então, né, você tem açaí, tem todos a gama de diversidade. No Cerrado, um dos produtos que fazem bastante, que estão entrando agora, são as castanhas, né? As castanhas de Baru, por exemplo. Baru é uma coisa que é uma coisa muito recente, né, que não tem em outros países. E o Brasil, pela sua diversidade dos seus biomas, oferece produtos e sistemas de produção que, no sistema participativo, você consegue trazer essa gama de produtos para dentro do mercado. E a terceira forma de certificação, que essa é a mais difícil de ser aceita num acordo de equivalência, são os que a regulamentação chama de organismos de controle social, que é basicamente o pequeno produtor até 4 módulos fiscais, e que ele não existe uma certificadora, não existe uma fiscalização, mas ele se cadastra no Ministério, e o Ministério teria a obrigação de fazer essa checagem. E a condição desse organismo de controle social, ele só pode vender para o consumidor final. Então, justamente essa é uma característica do Brasil, da regulamentação do Brasil, que é uma regulamentação muito inclusiva e que ao mesmo tempo, cria uma limitação, porque nas negociações de acordo de equivalência, o Brasil tem pedido para que os países reconheçam esses 3 de certificação, e que nesses outros países não existe, né? Então, e os outros países, por outro lado, só querem aceitar a certificação por auditoria, né? Que você temos 13 certificadoras homologadas pelo Inmetro e pelo Ministério da Agricultura, e que somente os produtores certificados por essas 13 certificadoras estariam dentro do conceito de certificados para o mercado externo. E dentro dessas 13, eu diria assim, 3 são as que têm praticamente 98% das certificações de produtos brasileiros que são exportados, né? Que são 3 certificadoras apenas no Brasil conseguem, somente 3 conseguem atingir essa excelência e preparar os produtores para poder exportar. Ming, olhando para isso, a questão das certificações, né, que é algo muito singular nosso, nós temos 3 tipos de certificações aqui no Brasil, né? Olhando para o todo,
que difere os nossos produtos, né? O nosso mercado de orgânicos do mercado internacional? Olha, eu diria assim, a certificação é um processo que é obrigatório em qualquer mercado. Agora, o grande atrativo dos produtos brasileiros não, né, é a questão da diversidade, né? É a questão do produto que nenhum outro país tem. Então, obviamente você tem, nós temos aí na pauta de exportação de produtos do Brasil alguns produtos que são chamados as commodities de orgânicos, que são que o Brasil é reconhecido. Então, por exemplo, as castanhas, o açúcar, eu estou falando assim como produto bruto, né? Uhum. Castanhas, açúcar, o mel, óleos, né? Óleos de palma. Esses são produtos que o mundo inteiro compra do Brasil, né? O mundo inteiro busca esse produto e, obviamente, são produtos que têm um baixo valor agregado. Não estou dizendo do produto em si, mas assim é diferente você ter um produto que tem vários ingredientes e que tem uma marca Brasil, né? Então Ninguém? esse, esse, esses quatro produtos são exemplos de produtos que são comercializados no mundo inteiro, mas ele ninguém vê um produto final, né, esses ingredientes como brasileiros. Aí você Uhum. tem uma outra gama que são os produtos industrializados, e aí vem para uma barrinha de cereal, um suco, e que essa é a grande dificuldade do Brasil conseguir colocar no mercado. Porque aí quando você começa a trabalhar a sua marca Brasil, ela exige que o empreendedor faça esse investimento da sua marca. Porque o Uhum. empreendedor, ele dificilmente ele vai fazer esse trabalho. Então, mas os ingredientes que o Brasil tem, né? Então, vão pelas castanhas, pelas frutas, são produtos únicos que poucos países têm nessa formulação. Então, essa é o grande atrativo do produto brasileiro. É a história que está por trás do produto, da onde ele vem, de que idioma que ele vem, né? Quais Uhum. são os benefícios que ele pode trazer à saúde, que, Uhum. né? Eu citei o exemplo da castanha de Baru, porque é um produto basicamente que se você vai num mercado aqui nos Estados Unidos, o pessoal diz, bom, mas o que é isso? É uma castanha diferente, é uma castanha, né, é mais dura, mas qual que é a propriedade nutricional desse produto? E essa é a grande é o grande potencial, porque o consumidor ele quer buscar produtos cada vez menos processados e que Uhum. tenham a qualidade nutricional que ele precisa para ele, né, pelos objetivos de prevenção, de se alimentar bem, cada Uhum. vez ter uma dieta mais saudável, uma dieta Uhum. com menos produtos industrializados, conservantes, e vem todos aquelas demandas, né? Ming, falando em questão da tropicalidade, o nosso clima, a diversidade de produtos que nós temos, nosso solo, enfim, a Austrália também é um grande produtor de orgânicos, né? E tem um clima muito parecido. A gente entra como concorrente no sentido de qualidade, falando, por exemplo, em relação à proximidade, né, do consumidor. Não só temos sim concorrentes que questão qualidade, né? E aí você já me responde em relação à Austrália, mas o quão próximo nós precisamos estar do consumidor, né, para ter toda essa cadeia de produção e entrega de maneira sustentável, né, e até para que isso contribua para um menor valor de venda desse produto, mais acessível para toda a população, né? Então, olhando para a Austrália, olhando para países que têm climas parecidos com o nosso, mas que já são grandes produtores de orgânico, quanto que a gente compete, o quão próximo ele está desse público consumidor, né? Fala um pouquinho para nós. Você citou a Austrália, provavelmente porque ela é listada como o país que tem a maior área em produção de orgânicos do mundo. Se você pega as estatísticas Uhum. da, da,
da FIB, né, FIBL, que hoje talvez seja a única referência de coleta de dados de produção de orgânicos, ela coloca a Austrália como a maior produtora. Mas existe uma controvérsia, porque essas estatísticas elas medem não volume de produção, mas sim área certificada. Esse é o conceito para se determinar, vamos dizer, qual que é o maior país produtor. E a Austrália, ela tem uma grande área para pecuária, né? Então, só que em termos de produção, ela representa aquela discussão, né? O Brasil tem várias, o Brasil desmata a Amazônia para colocar pecuária, para plantar soja, mas a produção em si você não tem um volume que representa. Acho que a melhor comparação para saber qual que é o país, é o maior país em termos de movimento de produtos orgânicos, acho que nós temos que ir para o lado de comercialização, né? E esquecer um pouco nessa questão de área certificada. Aí eu vou falar um exemplo do Brasil. O Brasil tem hoje em torno de 20 mil unidades produtivas. Se você entrar no site do Ministério da Agricultura, você tem um cadastro de orgânicos lá. E a gente não sabe qual a área que tem desses 20 mil produtores, né? Eu diria, até 2002, 2003, o Brasil tinha uma área, seguia um controle de área que dava em torno de 800 mil hectares de área certificada, né? E aí se congelou nesse número em torno de 800 mil hectares, e os outros países continuaram a seguir, né? Por quê? Porque eles pegavam a certificadora e pediam, olha, qual a área que você certificou desse produto? E aí vai somando as áreas e dava um número muito bonito, colocando a Austrália lá no topo, como teoricamente você pensava, bom, a maior área é certificada, então tem a maior produção, mas não necessariamente acontece, né? Então, se você colocar a área certificada do Brasil na área do extrativismo, lá na Amazônia, no Cerrado, ou na Mata Atlântica, nós estaríamos logo também em primeiro lugar. Mas em termos de produção, nós não temos esses dados, nenhum país tem esse dado de produção. Agora, o que os países têm são os dados de faturamento, né? Então, é aí que começa a mudar o critério de saber qual que é o maior país. Então, eu diria assim, hoje os Estados Unidos é o maior país que movimenta produtos orgânicos, porque hoje o mercado está estimado em 55 bilhões de dólares. É praticamente 50% do mercado global. O mercado global está em torno, os últimos números que tinham eram em torno de 97, quase 100 bilhões de dólares movimento global de orgânicos. Então, os Estados Unidos é praticamente 50%. Depois você tem a Alemanha, né, Europa, o bloco europeu, aí tem a Alemanha, a França, China, Japão. Esses são os países que você tem os maiores volumes de comercialização, e é onde, obviamente, o exportador vai querer, vamos dizer, destinar as suas estratégias para se fazer negócio. Então, dentro desse. Só para ter um termos comparativo de como esse mercado cresceu, né? Eu falei lá atrás, Estados Unidos em 99, quando a gente começou a fazer o projeto, tinha um volume de comercialização de 1 bilhão de dólares em 99 nos Estados Unidos. Hoje é 55 bilhões, né? Então, para você ver o crescimento. E o crescimento continua. Esse ano, o crescimento, segundo a Organic Trade Association, que é a associação dos orgânicos na parte de comercialização aqui, está estimado um crescimento de 6%, que é pequeno, né? Em comparação ao que, por exemplo, o Brasil tem uma estimativa, vem tendo um número de crescimento de 2 dígitos na ordem de 15% a 20%. Né? Então, a gente percebe o quanto tem novas empresas, novos empreendedores nesse segmento, especialmente nesse processo, né, dessa mudança, onde houve uma mudança bastante significativa no perfil do empreendedor, né? Existem pessoas empreendendo, e um dos segmentos que mais se empreendem é na área de alimentos, né? Área de alimentos e bebidas. E aí, quando vai para esse segmento, você tem a identificação de que produtos orgânicos, produtos saudáveis, produtos naturais, todos os claims, né, de saudabilidade e sustentabilidade estão muito fortes.
E aí o único desses clientes que tem a sua regulamentação, formalização, é os orgânicos. E aí uma gama de novos empreendedores que vão buscar um propósito além de simplesmente fazer um negócio, né? Não existe Uhum. fazer para ganhar dinheiro. Não, eu vou fazer porque eu acredito nessa filosofia, eu acredito nesses valores, eu acredito nesse processo de empreendimento e que aí é aí que move o mercado. Então, dentro dessa filosofia, eu diria assim, eu vou responder, você falou a Austrália. A Austrália não, ela é um produto, mas os maiores mercados, onde tem os maiores volumes, onde grande parte do pessoal que está pensando em exportar ou importar, né? A importação também é importante nesse processo. Uhum. É nessa forma que se foca, mas Uhum. não apenas pela área certificada, porque você fica meio que sem muita referência, né? Ele pode ter uma área certificada, mas um exemplo, a Argentina. A Argentina, ela é uma grande exportadora, mas o mercado interno deles é muito pequeno, né? Então, Uhum. toda a regulamentação da Argentina, ela fez para mirar, para atender o mercado externo. Então, a Argentina acho que é o único país da América Latina, Argentina e Chile, que tem um acordo de equivalência com a Europa. Por quê? Porque o foco deles não é desenvolver o mercado interno, não é desenvolver os produtores, trazer a inclusão dos produtores, mas o foco deles é assim, olha, eu quero exportar para a Europa, eu quero. Uhum. Então, cada país tem esse perfil diferente. E no Uhum. caso do Brasil, nós estamos, eu diria, de 2004 até 2010, 2012, foi muito foco exportação, né? Eu não sei, mas muitos focos do USDA, da Comunidade Europeia, para mostrar que o produto ia para fora. Mas a partir de 2011, né, foi quando veio a regulamentação no Brasil, é que colocar o logo de um produto que é exportado para os Estados Unidos e para a Europa acabou. Era só o Uhum. logo da certificadora, né? Então, essa mudança, e a partir de 2011 foi quando o mercado nacional realmente começou a crescer e a gente vem observando esse crescimento, né? A Uhum. Organis fez a pesquisa em 2017, 2019 e viu que hoje praticamente 19, em média 19% da população brasileira, quer dizer, um em cada 5 consumidores já tiveram acesso ao orgânico. Já Uhum. tiveram acesso ou já consumiram ou já experimentaram ou então até são consumidores regulares. E Agora, entendendo um pouquinho ainda a respeito do mercado Brasil versus do global, nós temos empresas preparadas para poder exportar, para atender esse mercado externo. Nós estamos prontos para atender esse mercado externo. O que nos falta para crescer nesse mercado? olha, eu diria assim, existem empreendedores talentosos, né? Assim, existem produtos com grandes potenciais. Uhum. O grande, eu diria assim, são alguns entraves que a gente ainda precisa passar. Primeiro, Uhum. é entender que, obviamente, quando você está no mercado de exportação, você tem que pensar em regularidade, né? Qualidade nem se fala, isso aqui é obrigação, mas a regularidade, você ter volume, né? Quando você fala exportação, você não está mandando um pallet. Para você pensar na questão logística e até da viabilidade financeira, você tem que pensar em um container, no mínimo, né? E Uhum. depois, esse é o menor dos problemas, porque eu sei que tem vários empreendedores que conseguem atender isso. O grande problema é a questão da certificação, porque com essa falta do acordo de equivalência, é muito difícil para um empreendedor, e eu já vi vários empreendedores com produtos sensacionais, uma barrinha de cereais, né? Só que, vamos dizer, uma barrinha que tenha 10 ingredientes lá dentro, ou mais do que 2 ingredientes. Sem o acordo de equivalência, para ele entrar no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, e que eu já vi produtos darem muito certos aqui, e que depois que entrou em vigência essa questão da equivalência, isso foi um fator impeditivo, porque aí o exportador
ele precisaria fazer todo o processo da sua certificação de cada ingrediente do seu produto de acordo com o mercado que está exportando. Então, um exemplo, vamos supor uma empresa que vai exportar uma barra de cereal que tenha 6 ingredientes. Então, na falta do acordo, ele teria que pegar a lista desses 6 ingredientes e que ele provavelmente deve comprar de fornecedores diferentes e fazer esse processo de certificação no país, nos Estados Unidos, por exemplo, e fazer com que esses seis produtos sejam certificados por uma certificadora nos Estados Unidos. Né? Então, fica praticamente inviável, né? Para um empreendedor que tem todo esse talento, que tem essa criatividade de ele bancar a certificação para 6 ingredientes num outro país. E aí o que acontece? Aí ele acha um importador, ele acha o mercado quer comprar, só que esse impeditivo do acordo de equivalência faz com que praticamente impossibilita esse processo. Né? E aí acaba acontecendo o que hoje acontece no mercado. Então, quando você pensa em produtos que são exportados do Brasil, são basicamente produtos de 1 ou 2 ingredientes no máximo, porque aí, né, esse processo de você recertificar no país, ele é mais simples, mais barato, mais rápido, e é uma despesa que você consegue diluir no volume. Então, por exemplo, açúcar. Né? Então, açúcar, você vai certificar o açúcar, né? É um ingrediente. Talvez você tenha alguns detalhes nos produtos que você utiliza para fazer até chegar no açúcar refinado ou demerara, enfim. Mas é um produto só, é o açúcar. Ou o mel, né? Ou então o óleo de palma, ou então uma castanha, né? Você exporta castanha a granel, então você só certifica. Então, esse é um processo que precisa ser vencido, vamos dizer, nesses próximos anos, porque talento o empreendedor tem, potencial tem, né? Volume é uma questão que ainda é difícil você programar de ter a sua cadeia de suprimento numa regularidade. Você ainda tem o Brasil, dependendo do produto, você tem essa dificuldade até para atender o mercado interno, né? A gente vê empresas que querem desenvolver, tem demanda para o produto, mas quando vai buscar a sua cadeia de suprimento, ele tem a chamada ruptura, né? Então, tem hora que o insumo vem, tem hora que não tem hora que tem uma quebra de safra, e aí isso, obviamente, dificulta muito a esse empreendedor se estabelecer no mercado. Mas isso já vem se maturando de forma... Hoje é muito mais fácil, né? Hoje é muito mais... hoje está muito mais fácil para um empreendedor lançar um produto e criar um produto do que vamos dizer, há 5 anos atrás. Né? Mas existe, o potencial é imenso. Eu acho que o Brasil começou a fazer um acordo, uma discussão de acordo com o Chile no ano retrasado, durante a Biofá aí em São Paulo. Foi feita uma força-tarefa lá com o Ministério da Agricultura para começar a fazer essa primeira acordo de equivalência com o Chile. O Chile aceitou, né, essa questão da certificação dos organismos de controle social e sistema participativo, mas assim, foi feita uma rodada, mas eu acho que com todo esse processo da pandemia, as mudanças políticas que nós tivemos no Ministério, né, eu acho que isso deve estar um pouco paralisado, né, porque a gente ouviu, teve a intenção, teve a conversa, mas depois a gente não viu seguir em frente. Mas olhando a nossa cadeia de distribuição, né, o quanto a gente precisa oferecer um produto fresco, um produto de qualidade, com menor preço, você entende que exportar produtos orgânicos faz mais sentido por questão de valor atender os mercados mais próximos, os países vizinhos, até América Central, América do Norte, ou acessar diretamente os mercados consumidores da Europa, China? O que você entende em relação à questão de valorização do nosso produto, em questão às nossas certificações, né? Aquelas empresas já certificadas para atender esse mercado externo,
mais sentido para essa cadeia, né? Essa cadeia sustentável, né? Então, nós estamos falando de sustentabilidade. Então, isso a gente fazia as feiras lá no exterior. E era uma discussão bastante calorosa. Ó, nós estamos falando de sustentabilidade orgânicos, então a gente está falando do quê? De pegada de carbono. Né? Então, quando você exporta um produto, você está criando, né, um passivo ambiental, né? Porque você está levando o seu produto, você está transportando o seu produto, então você está gerando uma pegada de carbono grande. Né? Então, e aí tem aquele reforço de que os produtos, consumir produtos locais, isso hoje é uma tendência cada vez maior em grandes mercados. Eu diria assim, existe essa questão de sustentabilidade da questão da pegada de carbono que é discutível, tá? Mas ao mesmo tempo o consumidor ele quer consumir os produtos que possam trazer o maior benefício nutricional e também, obviamente, ter a experiência de ter uma maior diversidade. Né? Eu diria que, em grande parte, a questão de distribuição no Brasil, eu não vejo problema no mercado interno, eu vejo a questão de volume. Volume, você tem uma certa limitação. Agora, eu diria que eu acho que os produtos brasileiros eles têm essa característica. Agora, similarmente, é aquela mesma questão que hoje a gente vê na questão da madeira, né? Então, a questão do desmatamento, a questão de, bom, se você está desmatando a Amazônia é porque tem alguém comprando. Se alguém está comprando, então grande parte da madeira nova é comprada pelo mercado exterior. Então, você sempre vai ter essa demanda. Né? Agora, obviamente, se você conseguir fazer com que esse processo de produção, de distribuição, tenha uma rastreabilidade, e aí, no caso orgânico, por conta da certificação, você tem toda essa rastreabilidade, você tem mecanismo de compensação dessa geração desse carbono, né, que é gerado na exportação. E isso, algumas empresas já estão, eu não vou citar nomes aqui, mas empresas que têm já um reconhecimento de mercado em segmentos de açúcar, de óleo de palma, já existem programas, né, que fazem essa compensação desse carbono que seja gerado numa exportação. Né? Obviamente que o pequeno empreendedor que está criando o valor, que está criando um produto, ele talvez tenha maior dificuldade para se lidar com essa questão. Né? Mas eu acho que é possível fazer esse processo dessa compensação. Agora, a gente falou um pouquinho de exportação, um pouco, não muito, de exportação. Como é que é o mercado de importação dos produtos orgânicos? O que o Brasil tem importado mais de produtos orgânicos? Olha, o Brasil importa bastante. O Brasil teve a oportunidade, né, com essa globalização, a gente teve. A gente participou desse processo, principalmente quando as grandes redes varejistas internacionais entraram, né, comprando as redes nacionais. E nesse processo, né, a gente viu uma oportunidade onde a gente viu essas grandes cadeias querendo trazer produtos orgânicos dos seus países, né, suas marcas próprias, e conseguiram no primeiro instante, mas aí quando veio aquela questão da equivalência, deu uma brecada. Hoje, a importação de produtos orgânicos das empresas brasileiras, elas também são mais direcionadas a ingredientes. Então, a gente tem alguns exemplos, né? Uma quinoa, que é um produto que
até pouco tempo atrás, agora começaram já a produzir a quinoa, que é um cereal dos Andes, né? A aveia, o Brasil não tem aveia orgânica. Até um tempo atrás também tinha alguns cereais, né? O trigo. São produtos muito, muito específicos que são utilizados por empresas que fazem o processamento de seus produtos, né? Que lançaram aí no mercado, sejam granolas ou cereais, e que não têm esses ingredientes, então eles têm importado. Esses, eu diria, nessa categoria cereais, cereais e oleaginosas são os produtos que são mais importados. E tem também, obviamente, os ingredientes para a indústria de cosméticos. Então, óleos essenciais têm sido importados para dar formulação. Lembrando que o segmento de cosméticos orgânicos ele é um segmento altamente de alto valor agregado. Em nenhum país tem a sua regulamentação, né? Então, é engraçado. Alimentos está tudo regularizado. No caso de cosméticos orgânicos, que é um mercado que cresce bastante, né? E eu vi algumas empresas brasileiras entrando, exportando, e aí é muito mais fácil, porque quando você não tem a regulamentação e são somente certificações privadas, então não tem esse entrave, né? Então, hoje você tem reconhecidamente algumas certificadoras privadas que são, vamos dizer, a certificação oficial para o setor de cosméticos. Mas eu acho que, nesse sentido, o Brasil também exporta bastante ingredientes que vão para a indústria de cosméticos na Europa, principalmente, né? Eu estou lembrando agora assim de grandes marcas europeias que compram óleos de sementes da Amazônia, né, da Mata Atlântica. Eu não vou falar nomes aqui, obviamente, mas tem várias empresas multinacionais top de linha na área de cosméticos que importam produtos, né, óleos essenciais, né, óleos do Brasil para suas formações. Ling, nós estamos quase finalizando a nossa live. Acredito que a nossa informação foi muito rica, né? Essa live vai ficar gravada no nosso canal. Mais à frente, sim, a gente vai compartilhar também com a Organis para ela poder publicar nos canais de mídia. E eu queria que você falasse um pouco mais, né? Já concluindo aqui a nossa live, um pouco mais do Organis, falar um pouco do que você entende que há de melhorias, né? Para essa questão da verificação de quem são os nossos produtores, como é que a gente pode ter um melhor controle de quem são eles, até para que a gente possa tomar como base estudos, criar melhorias, né, incentivos governamentais para a questão do orgânico, né? Eu queria que você comentasse um pouco para nós, até para que a gente possa concluir a live. É muito rápido, infelizmente, mas a gente vai ter outros momentos, certamente, para a gente conversar sobre alguns países específicos. Mas eu queria que você pontuasse a respeito da tua visão, né? Que a gente pode melhorar aqui no Brasil para ter melhor alcance no mercado internacional e, antes disso, para que a gente possa conhecer melhor os nossos produtores, incentivá-los, né? E para que o governo conheça, saiba quem são eles, inclusive. Eu acho que só para a gente finalizar, eu acho que a gente precisa focar muito, e é o trabalho que a Organis vem fazendo, que é a questão da educação ao consumidor, educação ao mercado. Eu acho que nós precisamos muito de informação. Nós temos uma carência muito grande de informação sobre produtores, sobre onde comprar orgânicos, né? Sobre até a pesquisa da Organis, ela mostrou que até o consumidor ele não tem a percepção de que o selo é obrigatório no produto. Então nós temos um atraso muito grande na questão da educação do consumidor e de quem está no mercado de orgânicos. Algumas iniciativas que têm sido feitas, foi criado há um tempo atrás um instituto para promover também a questão da legislação, né? Instituto Brasil Orgânico. Acho que todas essas organizações ela vêm ajudar a trazer informação.
E eu acho que cada vez mais o consumidor é que está mudando essa percepção. O consumidor ele está exigindo esse novo padrão de consumo, a maior número de produtos, né? A maior diversidade. Eu acredito que o trabalho que a Organi está fazendo hoje com várias empresas aí, ela tem feito um trabalho muito forte na questão de educar o consumidor. Nós não queremos apenas vender, né? A ideia não é vender. Quanto mais você esclarecer o consumidor sobre a legislação, que é recente, nós estamos falando de uma legislação de 10 anos, menos de 10 anos, né? E as pessoas estão muito preocupadas apenas, né, em querer consumir. Então, acho que esse é o meu recado. O potencial é imenso. Eu tenho a previsão de que nós vamos continuar crescendo a 2 dígitos, pelo menos nos próximos 5 anos, enquanto nós não tivermos todas as cadeias de produtos estabelecidas, né? Como eu já falei, cadeia proteína animal não está estabelecida, a cadeia de alguns produtos de processamento de frutas também não está. Então, acho que existe uma gama muito grande de potencial de desenvolvimento de mercado. E eu acho que cada vez mais, se a gente tiver essa informação, e a Organis ela está fazendo esse trabalho de buscar informações, incentivos. Acho que o Ministério da Agricultura deixou um pouco de lado os orgânicos. O foco do Ministério da Agricultura, obviamente, tem que pensar, né? O Brasil é o maior produtor de grãos do mundo, né? Obviamente que tem essa contradição de que então elas têm que se preocupar com a exportação, mas os orgânicos também acabam sendo deixados de lado. Então, acho que esse é o recado. Acho que é maior atenção à informação, a dados que a gente não tem. Ming, muitíssimo obrigada pelo tempo rico, pelas informações. Vamos poder contribuir em outros momentos novamente a respeito de mais informações sobre orgânicos. E quero agradecer também todos que estiveram aqui conosco, que possam, à medida que precisar, nos compartilhar e-mails. Ming, indique os seus contatos, os contatos da Organis, né? Para que as pessoas também possam acessar a Organis, não só a FCI, para um caso de dúvida ou mesmo para uma intenção aí de participar junto com vocês. A gente tem mais 2 minutinhos. Eu queria que você só compartilhasse os contatos da Organis. A Organis ela fica em Curitiba, mas o contato mais fácil é via propriamente o Instagram, né, que está aí, e também pelo site, é organis.org.br. Né? Então, hoje esses contatos eles podem ser feitos aí. Muito obrigada. Ming, obrigada a todos. Agradeço mais uma vez. Quarta-feira que vem nós temos uma nova live falando sobre os mercados de Dubai, Emirados Árabes. Vamos que vamos. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia para nós.